Olá, tudo bem? Nós estamos em mais um dos nossos programas Conexões Rara. E hoje nós estamos falando de uma pauta transformadora, a jornada da representatividade PCD na política e além. Nós vamos ter uma conversa bacana com uma mulher excepcional, com uma mulher que tem desbravado aí muitas coisas nessa conversa, nesse ramo da pessoa com deficiência. Nós estamos falando de Camila Tapia. E aqui nós, antes de mais nada, quero agradecer, né, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores sociais, ao Nylan, Sanofi, PTC Terapêuticos e a nossa parceira Fedran, que tem nos acompanhado. Também queremos agradecer a você, que vai estar junto nesse bate-papo, mandando a sua pergunta, tirando as suas dúvidas, colocando seu comentário, nos acompanhando em todas as plataformas, tanto no YouTube, como no Spotify, como no nosso Instagram. Nós estamos aqui justamente por causa de você. Queremos conversar, queremos tirar mais dúvidas daquilo que nós vamos falar. E nessa noite, eu, Lindenberg Salmito, pai de um paciente raro, casado com uma mulher paciente rara, estamos aqui justamente por conta dessa causa. E vamos romper com tudo aquilo que precisamos romper. Nesse mês de dezembro, nós estamos falando justamente da causa da pessoa com deficiência. E como eu falei aqui para você, a nossa convidada de hoje é uma pessoa excepcional. Vai te prender aí na telinha e você vai aprender realmente coisas fantásticas. Eu estou falando de Camila Tapia. Ela é empresária, estudante de ciências políticas, foi presidente da Associação Brasileira de Ataxias até 2019. Em 2020, essa mulher concorreu ao cargo de vereadora na cidade de São Paulo e em 2022 a deputada estadual. Ela não para nem um minuto. Ela tem ataxia de Friedreich e desde 2008, mas foi diagnosticada em 2012. Em 2015, contrariando a todos, e ela tem um papel importante em contrariar, porque ela sempre nos surpreende, ela foi mãe do Theo e desde então luta para que haja mais conscientização, estudos, políticas públicas para os pacientes de doenças raras. Atualmente, Camila Tapia é conselheira e primeira secretária no Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, coordenadora na Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e membro da Aliança Rara, continuando a ser uma voz ativa e incansável por mais em palavra, mais entendimento, mais compreensão dessa causa que é a doença rara. Ela se preocupa tanto com isso que ela não para de lutar, tanto por mim quanto por você. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Camila e nada melhor do que ouvir da boca dela toda essa iniciativa. Se apresenta para nós, porque o público aqui já está esperando a sua participação. Olá! Nossa, que felicidade estar aqui com você, Lindemer, com o pessoal do Conexão Rara. Estou muito honrada pelo convite, muito feliz mesmo em compartilhar um pouquinho de mim. Não sou tudo isso, né? Você deu uma aumentadinha aí, mas a gente busca, assim, sempre estar ativa, representando e de uma forma indireta dizer: se eu tô lá, eu quero que mais estejam comigo. E é isso, gente. Estou muito, muito grata de estar aqui e dividir um pouquinho da minha história, da minha trajetória e os meus planos, que não são poucos. Que bacana, a gente vê através do seu sorriso, através da sua disposição, a vontade de romper cada vez mais e mais. Eu gosto de falar aqui, diante das nossas terapias, visitas aos hospitais, onde a gente leva tudo isso como uma forma de tornar agradável, né? Esse nosso corre-corre do dia. Que existe vida pós-diagnóstico. E a forma de você se tratar, a forma de você demonstrar, até mesmo, diante de tudo que eu apresentei, ela demonstra humildade, porque realmente ela é tudo isso, né? Ela está aqui justamente porque ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa excepcional, que vai trazer para nós esse entendimento e vai nos ajudar muito nessa causa, porque precisamos. A gente sabe da dificuldade que a gente tem com acessibilidade, da dificuldade que a gente tem no meio político, em todas as áreas. Em todas as áreas, uma pessoa com deficiência, ela tem que, além de mostrar que é capaz naquele assunto, também superar algumas outras coisas. Então vai ser uma conversa super bacana, uma live maravilhosa, gostosa, e vamos aprender aqui com certeza.
Nós temos algumas perguntas aqui, Camila, que trouxeram para nós, e aí nós queremos ouvir de você, queremos ver a sua posição, a sua opinião, a sua postura, porque vai nos acrescentar muito e com certeza vai ajudar todos aqueles que estão nos assistindo em todas as nossas plataformas. A primeira pergunta é, Camila, você pode compartilhar um pouco sobre a sua jornada pessoal e como essa experiência, como a sua vivência, ela influenciou na sua decisão de entrar na política? Não tem como falar da Camila, que teve a iniciativa, a participação política, sem falar da Camila paciente. Então, como já foi dito, eu tenho uma doença ultra rara, ela nem entra na classificação dos raros, ela entra no ultra. No Brasil, tem cerca de 600 pacientes. Mundial, a gente está falando de 10 a 20 mil. Ainda existe a subnotificação muito grande, porque o diagnóstico é um diagnóstico difícil de fazer até chegar nele. Eu, por exemplo, que estou em São Paulo, que tenho acesso a médicos renomados, eu demorei 3 anos para conseguir o diagnóstico. Então, assim, mesmo eu estando numa cidade, tendo acesso à informação e tem todo o suporte familiar, eu demorei por 3 anos para conseguir um diagnóstico. E tem pessoas que passei por diagnósticos errados. Então, a gente ainda bate muito nessa barreira. O raro pega essa barreira do diagnóstico. Então, foi desde 2008 que eu entrei nesse universo de doença rara. Como eu disse, 3 anos e um pouquinho. Em 2012, finalzinho de 2008 começou os sintomas, início de 2012 eu consegui o diagnóstico. Quando o diagnóstico chegou na minha vida, eu tinha uma noção de que, legal, eu sei o nome da coisa, agora vamos tratar o bicho. E aí, como a maioria das doenças raras, tem um diagnóstico de uma doença geralmente progressiva, degenerativa, e aí sem tratamento, sem cura, sem nada. Eu brinco, hoje eu brinco, né? Que na época eu recebi uma sentença meio de morte de um médico que foi super gentil, super acolhedor. Mas ele não falou aquilo que eu queria ouvir. Até a gravidez do meu filho, eu vivi no limbo. Eu não tinha ânimo para nada. Eu acordava porque tinha que acordar, comia porque tinha fome. E era assim, eu não vivia, eu sobrevivia. Até que eu fui extremamente surpreendida com meu filho. A chegada, eu engravidei, foi uma gravidez totalmente inesperada. Eu estava num casamento, no meu diagnóstico, né, numa relação estável. E até aproveito para te falar, você é um homem raro, Lindenberg, porque você é um pai raro, um esposo raro e ficou. E é raríssimo o homem que após o diagnóstico do seu filho, que após o diagnóstico da sua esposa, ele fica. Geralmente os homens vão. O meu ex foi. Nessa ida, eu tive uma relação muito rápida com o pai do meu filho e engravidei. Que sorte a minha, né? Mas aí entraram diversos tabus, do qual eu não tinha informação sobre a doença, eu não sabia como ela se manifestava nem em mim, quanto mais numa gravidez.
eu achava pouquíssima informação sobre a doença em internet, tudo que eu vi era completamente depressivo e eu achava que ia morrer no dia seguinte. E aí até que meu médico falou: não, calma, respira, não é assim, dá para ter, vamos fazer acompanhamento e tal. E aí eu percebi que eu podia ajudar mais pessoas que estavam tendo essa, porque como eu falei, eu estou em São Paulo, eu tenho uma gama de médicos muito bons. Tem gente do Brasil inteiro que vem para São Paulo passar com a equipe médica que eu passo. Então, eu quis aproveitar isso e difundir informação. Nessa época, a gente falava sobre. Era Facebook, que era a rede mais usual da época. E eu comecei a montar grupos de apoio no Facebook, participar, postar as coisas, o barrigão, e foi. E foi muito legal, porque eu tive um retorno de gente até fora do país que me chamava e falava: putz, meu sonho é ser mãe. E sempre falavam que eu não podia ser mãe por conta da patologia. E aí, quando você quebra uma barreira, um estigma, que alguém disse que você não pode, cara, isso é extremamente gratificante, porque aí você fala assim: tudo bem, eu tenho uma doença, eu tenho um diagnóstico, mas eu posso aquilo que eu quiser. Eu sempre tive esse lema na minha vida: eu posso fazer aquilo que eu quiser e eu não vou aceitar que ninguém me diga o que eu posso ou não posso fazer. Eu vou falar: não, isso para mim não dá, isso eu não quero. O negócio pegou uma proporção muito grande, até que existia uma associação já de ataxias, que é a BAI, e ela estava parada, porque a antiga presidente, que foi uma das fundadoras, estava num nível já de progressão muito alto. E aí a gente pegou a associação para nós, não pegou no sentido ruim, mas assumimos, né? Montamos uma diretoria. Isso foi comecinho de 2017, eu fiquei até 2019. E foi ótimo. Eu aprendi muito em relação ao terceiro setor, em relação ao assistencialismo, a esse suporte, sabe? E é um trabalho que toda associação faz, que é incrível, mas eu queria mais. E eu estava ali assim: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu conheci uma pessoa num jantar de amigos totalmente assim, informal. Eu conheci uma pessoa envolvida com política e contei uma história tal. E assim, ele falava assim: meu, você tem que falar, você tem que levar isso para a política. Você não pode ficar no terceiro setor. E eu falava: política? Imagina, só tem ladrão. O povo só quer, político só quer saber de roubar e o povo que se lasque. Era o que eu pensava naquela hora. E ele falava para mim: hoje ele é falecido, faz uma falta assim tremenda, virou um mega amigo. E ele falava: cá, a política não vai mudar enquanto as pessoas que fizerem política não mudarem. O jogo só muda quando as pecinhas do tabuleiro mudarem. Enquanto a gente continuar pensando que política não é lugar para mim, que a política só tem gente que rouba, não sei,
as coisas não vão andar. Bom, ele fez minha cabeça, tanto que fez que me filiei ao partido dele na época e saí como candidata a vereadora em 2020. Na campanha, no meio da campanha, ele descobriu um câncer super raro também. Em menos de 3 meses, a gente perdeu ele. Para mim, Camila, politicamente, minha campanha desmoronou, porque a pessoa que eu tinha apoio na campanha era ele. Era ele que, na época, era um dos dirigentes do Partido Municipal, era ele que estava, porque eu não tinha experiência nenhuma, não conhecia ninguém. E é ele que me trouxe para esse meio. A partir do momento que ele faz falta, para mim, Camila, politicamente, acabou. Aí eu fui jogada com uma mocinha na cadeira de rodas, bonitinha, que fica muito bem na foto. Ali foi o primeiro sentimento de capacitismo político que eu senti. Eu não estava ali mais como a Camila, que tinha um potencial de representatividade, que tinha um potencial de despertar. Porque, assim, Lindenberg, se me perguntar, mas você tem pretensão de ser eleita? Se eu falar que não, eu estou mentindo. Ninguém se candidata para brincar. Campanha dura, campanha não é fácil, campanha não é para amador. Só que eu sempre tive o primeiro objetivo é a representatividade e levar para o meio político as minhas pautas do dia a dia, a minha vivência. Então, você começa com uma coisa muito simples, que é fazer com que o seu próprio partido tenha acessibilidade. O diretório do partido, onde ele faz reunião, tem uma rampa, tem um elevador, tem um intérprete de Libras, para que eu possa estar lá e que venha mais pessoas. Alguém tem que começar. Só que em 2020 não foi o que aconteceu. Quando eu perdi o Marcos, quando nós perdemos, né? Simplesmente, bum! Parou. A Camila, só vamos chamar a Camila para tirar uma fotinho. Na hora que for fazer passeata na Paulista com as bandeiras, põe a Camila na frente para a cadeira aparecer. Esse tipo de coisa e machucou demais. Foi muito ruim. Eu tive uma campanha R$0. Com 15 dias para eleição, eu fui no partido, falei, não quero mais, tira meu nome da urna. Só que aí tem aquela questão, eu sou mulher. Para cada mulher que sai, alguns homens vão junto, né? E aí o partido, não, pelo amor de Deus, você não pode sair. Bom, e aí eu saí de lá com papéis, mas aí eu tinha santinho, um monte de coisa gráfica. Eu não tinha para quem distribuir, eu não tinha para quem dar. E aí, amigos meus, cada um veio, catou um pouco e foram distribuindo. E mesmo sendo uma campanha assim, suada na raça, eu tive 1.400 votos. Você fala, 1.400 não é nada. Eu não tenho 1.400 amigos. Então, aí você para e pensa, você tem 1.400 amigos? Eu não tenho. Sabe, de pegar. Então, assim,
começa a ver de gente que acredita na causa e acredita em você, e pessoas que você fala, meu, nunca tinha chegado nessa pessoa. A eleição acabou, quase surtei, quase morri. Veio proposta em 21. Passou pandemia, peguei Covid, quase morri. O Covid me deu a cadeira de rodas como amiga eterna. Na campanha ainda de 20, eu estava na transição, andava de andador, e aí para grandes percursos, por causa de cansar, eu usava cadeira. Depois do Covid, cadeira ad eterno até dentro de casa. E aí eu falei, política realmente não é para mim. Até que uma amiga que tem distrofia também, ela me chamou e falou, olha, estou montando um segmento dentro do partido de pessoas com deficiência. E eu queria você. Vem, né? Vem comigo, vamos, pô, você tem potencial político, tal, você é uma liderança, uma liderança política, a gente precisa de você. Beleza, ela veio com o papinho, me convenceu, eu fui. As minhas pautas, as minhas defesas, elas nunca foram pautas estaduais. Foram muito mais pautas municipais, localizadas, bairristas. Eu acho que a gente tem que começar de pequenininho, né? Mas eu recebi o convite para que 2022 eu testasse a urna pré-estadual. Confesso que assim foi uma experiência bem diferente da campanha de 2020, porque você roda estado, você faz reunião a 300 quilômetros, 200 quilômetros de distância. Para quem tem deficiência, é uma barreira mais, tudo é mais difícil. Estar no meio político, você tem que estar sempre se superando, sempre se reafirmando e sempre se ressignificando. Porque hoje você não pode aí se acorde e falar, eu preciso. Aí amanhã se arranja força, não sei da onde, não sei, mas vem, Deus manda, e você fala, bora lá. Lindeberg, falei demais, falei o que você queria, faltou alguma coisa? Mas, Camila, se a gente terminasse por aqui a live, a gente já estaria de boca aberta de tantas coisas maravilhosas que você contou. Realmente você é uma pessoa fora de série, é uma pessoa surpreendente. A gente fica aqui admirado com tanta capacidade, com tanta forma de luta e com tanta disposição. Eu acho até que eu conheço essa tua amiga, se não me engano, o nome dela é Luciana, né? Ela mesma. Eu já estive em São Paulo e já tive alguns momentos com ela na causa da distrofia muscular e a gente já teve junto em congresso de genética, tanto em São Paulo como no Rio. A gente já correu alguns lugares com ela e aí é bem bacana, já tive alguns momentos com ela. Mas, Camila, que história, né? A gente vê que mesmo diante de uma luta, mesmo diante de pessoas que te motivam a mostrar a realidade, porque a gente gosta sempre de falar, a gente sempre fala com as mãezinhas, a gente sempre fala, e essa questão, infelizmente, isso que você trouxe para nós, essa taxa de homens que abandonam realmente é triste. A gente luta muito com isso, a gente trabalha muito. A própria mãezinha, né, para ela não deixar de se valorizar, ela cuidar de si. A gente tem projetos que trabalham em cima dessa autoestima da mãe, porque abandona totalmente e aí vai pensar só no diagnóstico. A gente sabe que não é só cuidar do diagnóstico, é cuidar do ser humano. Então a gente precisa realmente correr.
E aí, como você está falando aí de algumas coisas no próprio partido, você sentiu que depois que seu amigo partiu, aquele que te motivou, você percebeu que não era a mesma visão, você teve algumas dificuldades, você teve algum probleminha com capacitismo, você teve algumas dificuldades aí relacionado a estas questões. E, inclusive, a gente tem até uma pergunta que trata justamente sobre isso. A gente tem aqui algumas coisas que as pessoas colocaram para nós, e eu vou trazer aqui uma pergunta de uma das pessoas que nos enviaram. Diz assim, dentro da sua visão, como o capacitismo influencia a representatividade política para a pessoa com deficiência e como nós podemos combater isso? Porque você foi por uma causa, encontrou alguém que te motivou, alguém que te apresentou, alguém que te fez pensar diferente, e depois que esse alguém, infelizmente por uma fatalidade, teve que se afastar, você percebeu que a visão não era igual. E aí, dentro dessa pergunta aqui, esse nosso telespectador, essa pessoa que nos segue, pergunta, né, dentro da sua visão, como é que o capacitismo influencia a representatividade política para a pessoa com deficiência e como é que nós podemos combatê-lo? Eu acho que a primeira barreira que a gente tem que quebrar é tirar a deficiência com vínculo de doença, de incapacidade. Quando traz, né, a gente fala, eu tenho uma deficiência, as pessoas, no geral, já olham a gente assim, ela tem uma deficiência, será que ela consegue? Será que ela dá conta? Então, assim, é a primeira barreira que eu percebi era assim, de eu ter que me reafirmar constantemente como uma pessoa capaz, um ser pensante. Eu sempre, aí não era brincadeira, eu falava bravo, falava, olha, minha questão está nas pernas, não está na mente. Eu posso ter dificuldade para me locomover, eu posso ter uma dificuldade na fala por conta da ataxia, mas a minha cabeça ela voa muito mais que a de vocês. Isso eu falei numa reunião com um monte de cacique, cabeça branca, entendeu? Os velhos da política. E a questão é essa, assim, mulher na política geral não é bem vista. Normal, a gente sabe, é difícil que a mulher se mantenha na política, por mais que tenha a cota de mulheres, né, de 30% das candidatas, a última eleição, 18% foi preenchido por mulher. Então, quer dizer, 30 saíram como candidatas, mas só 18 chegaram. Então, é uma dificuldade já por si só, por ser do sexo feminino ou ser mulher. Quando você tem o recorte mulher com deficiência, você luta duplamente, porque, primeiro, você tem que falar que você é mulher, você é mãe, você tem uma deficiência, você usa uma cadeira de roda, você fala enrolado, mas que você é porreta e que você dá conta e manda a carga. E que então, assim, é muito desgastante. Quando eu falo campanha, não é para qualquer um, não é mesmo. Campanha é muito desgastante. Você larga a sua família, você larga a sua vida, os seus cuidados pessoais, da sua saúde, da sua especificidade para se doar a um projeto que você acredita. E aí, quando você passa, você vê tanta coisa que você está deixando de lado e você não consegue atingir por um preconceito que muitas vezes a Modlenberg, em 2020, disseram para mim que meu lugar era no altar, de joelho no chão, que eu seria curada e minha vida resolvida.
que meu lugar não era na política. E aí a questão é, meu lugar é onde eu quiser estar. Não vai ser ninguém. Eu posso ir lá no altar, dobrar o joelho, pedir a Deus a minha cura e que eu continue na política, para que eu consiga, de alguma forma, que seja mínima, falar, sabe, tocar alguém, tocar uma pessoa. E assim, um negócio que é impagável. Cerca de uns 20 dias atrás, eu estava com um problema na minha linha telefônica e fui na loja de shopping resolver. Aí aquela fila, era novembro, a última semana de novembro, Black Friday e tal, e eu tinha que resolver lá na fila. E aí eu vejo uma senhora me olhando. E a senhora me olhava, e me olhava, me olhava. Aí ela falou, filha, desculpa, você é fulana? Aí eu falei, sou. Ela falou, votei em você. Aquilo para mim, assim, eu falei, nossa, que legal, obrigada. Ela falou, votei em você porque eu vi a sua propaganda política e eu achei o máximo porque você mostrou sua cadeira. Você foi a única candidata que mostrou a cadeira. Aí ela pegou até deu como exemplo a Mara, que é, né, a maior representatividade política que a gente tem. Mara Gabriela falou assim: muita da Mara é da cintura para cima. Ela falou: eu achei o máximo que você mostrou a cadeira, e aí eu peguei seu número e votei em você. Então, assim, tem o lado ruim da coisa, do capacitismo na política, de você ter que mostrar que é capaz, das pessoas sempre estarem te diminuindo, fazendo com que você saia desse processo e desista. Tem. Mas tem também um outro lado que eu acho que é menor, mas ele é mais gratificante, mais motivador, que é isso, sabe? De você tocar pessoas que você nunca iria tocar se não fosse isso. Se não fosse a política, não ia aparecer em rede horário nobre, entendeu? Então, assim, tem o lado ruim, lado cansativo, lado estimulador, mas tem o lado da experiência, que você fala, tem jeito, né? Vamos comer um pouquinho de areia por aí, mas vamos chegar onde tem que chegar. Reaproveitar, né, o que é bom, né? De tudo, reter o que é bom, de tudo ali. A gente sabe que essa vida realmente ela propõe dificuldades para todo mundo. Eu sei que a pessoa com deficiência ela tem algumas dificuldades, mas é como você disse, né? Às vezes a nossa dificuldade está em um determinado lugar, não no todo, não naquilo que eu sou, né? A gente brinca muito, e aqui o meu garoto, ele tem a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença severa, né? Degenerativa, progressiva, e mexe muito com ele, mas o que eu acho interessante nele é que ele demonstra que ele não desiste, né? Ele vai para cima com tudo. Como todo menino, o sonho é ser jogador de futebol, mas como ele sabe que não pode jogar futebol por conta da dificuldade, ele disse, cara, então vamos investir em outra área, vamos ser técnico, vamos ser narrador, vamos ser comentarista. Vai Mas jogar futebol de videogame. videogame, Power Soccer. A gente acabou de realizar um sonho dele recente, a gente foi conhecer o time do Flamengo, né? Que é o time que ele gosta. E aí a gente foi no Rio de Janeiro e participou de muitas coisas.
Mas é como você está falando aí, é muito bacana ouvir isso de você, porque a política deu um holofote, né? A política ela deu um empurrão, um impulso que em outras áreas não ia chegar. Eu gosto muito de falar aqui entre nós que assim é necessário que a minha causa ela seja apresentada, porque senão o povo não conhece. Porque se eu não me calar, ou se eu me esconder, o próprio médico, o próprio pediatra do meu menino nunca tinha ouvido falar do diagnóstico dele. Só veio a conhecer. Aí, por conta dele, tem um livrozinho aqui atrás aqui que você está vendo. A gente participou desse Amor Raro, que foi um livro que falava do diagnóstico. A gente fez canções, a gente tem personagens na Turma da Mônica e assim vai, para divulgar. E aí, a gente aproveitando esse seu embate, eu tenho outra pergunta aqui bacana que mandaram aqui para nós. Na sua opinião, quais são as principais demandas que uma pessoa com deficiência em um cargo político deve priorizar para promover a inclusão e a igualdade, indo além do assistencialismo? Eu sou meio contrária ao assistencialismo. Eu acho que ele é importante, ele é necessário, ele apaga o incêndio na hora, mas a pessoa, principalmente pessoa com deficiência, ela não pode ficar presa ao assistencialismo. Ela tem que se livrar. Quantas pessoas a gente conhece que está presa a um BPC por conta da deficiência? E essa prisão, essa amarra que ela tem para se encaixar no programa social, proíbe que ela cresça, que ela estude, que ela trabalhe, que ela se desenvolva como um ser humano, como um ser ativo da sociedade. E aí isso só fomenta aquela ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz. Então, assim, qual que são, a meu ver, a pauta prioritária de qualquer pessoa que entrar, seja ela com ou sem deficiência, mas que seja um defensor da causa? Ela tem que promover acessibilidade. Quando eu falo de acessibilidade, eu não estou falando de uma rampa na porta da padaria para ir comprar o pão. Eu estou falando de acessibilidade para a criança poder estudar, e estudar dignamente, não é ela ir frequentar a sala de aula enquanto o resto da turma é matemática, biologia, inglês, ela está com um papelzinho pintando. Não é isso, é inclusão real, é dar condições de que essa criança ela se desenvolva nas suas habilidades e em respeito às suas peculiaridades. Essa acessibilidade, para que essa pessoa tenha uma acessibilidade comunicacional. Se você pegar, por exemplo, a comunidade surda, eles são, na grande maioria, eles têm estudos já disseram, né, olhando todos os tipos de deficiência, pessoas com deficiência auditiva têm maior qualificação profissional. Eles estudam muito. É mecanismo, né, que a gente tem, falta aqui, compensa ali. Então, eles têm essa habilidade, essa dedicação ao estudo. Porém, pouquíssimos estão no mercado de trabalho condizente à qualificação deles. Então, por quê? Porque a maioria das vezes não tem acessibilidade
para essa pessoa surda desenvolver o potencial que ela realmente tem. Ela não consegue se comunicar e dizer o quão boa ela é. E aí a gente tem acessibilidade em esporte. O Brasil é um dos campeões em Paralimpíada. Fomos, né? Agora, assim, deu banho até na Chile, entendeu? Então, assim, a gente tem um potencial muito grande e pouquíssimo explorado. Por quê? Porque a gente não tem acessibilidade, a gente não consegue sair de nossas casas para que a sociedade veja o quanto a gente é incrível, o quanto a gente tem de, sabe, de vida e vitalidade. Muita gente olha para a cadeira, poucos enxergam a Camila. E é isso que tem que fazer. E a partir do momento que você tiver parlamentares, gente com a caneta, que vão olhar, vão dar essa virada de chave, falar: peraí, vão proporcionar acessibilidade para que as pessoas consigam se desenvolver, para que as pessoas consigam chegar em todos os espaços. Aí a gente vai realmente conseguir uma sociedade inclusiva, uma sociedade igualitária, equitativa. Hoje a gente não tem. E baseado no que você está me falando aí, essa sua participação, eu não sei se aí dentro do PSB, ou dentro do partido, ou dentro do seu dia a dia na política, eu conheço a Luciana, estou conhecendo você, conheço a Mari, mas a representatividade, ela está aumentando, ela está crescendo, ela realmente está colocando à disposição a causa, está trazendo um avanço. O que você tem visto? Quais são os sinais no avanço dessa representatividade dentro da política? E também quais são o que é que ainda atrapalha o crescimento dessa representatividade? Está crescendo, mas não a passos que nós gostaríamos que estivesse. Tem bastante gente que está dando a cara a tapa e falando: vou me colocar à disposição, porque realmente quer isso, procura a mudança, procura ser diferencial, fazer alguma coisa, proporcionar alguma coisa de bom para a sociedade. Mas ainda a gente tem uma barreira, que é essa que é mais difícil de quebrar, que é ser eleito. Infelizmente, na política, se você não tem um sobrenome, se você não tem um padrinho político, é muito difícil chegar. E aí eu até arrisco a dizer, se Mara Gabrilli não tivesse o sobrenome Gabrilli, eu não sei se ela estaria na política como ela está hoje. Porque ela teve um sobrenome que chegou antes da deficiência dela, que é uma coisa que eu, Luciana e tantos outros não temos. A gente tem a causa, o amor pela causa e a vontade de transformação, que infelizmente a maioria dos políticos a gente sabe que não tem. Assim, avanço tem, o número de filiações de pessoas com deficiência está crescendo, ela cresce gradativamente, não ao número que gostaríamos. A maior barreira que a gente encontra é de eleger uma pessoa com deficiência.
Então, o número de candidatos com deficiência que realmente chegam a ser eleitos, ele é muito baixo. E aí, mais uma vez, a gente volta no capacitismo. E aí, não é um capacitismo só do meio político, é um capacitismo da sociedade mesmo, de falar, vou votar naquela moça na cadeira de roda. Poxa, será que ela vai ser uma boa vereadora? Será que ela vai ser uma boa deputada? Poxa, ela tem, sabe, ela tem tanto problema na vida dela, ela vai conseguir lidar. Então, assim, tem esse capacitismo que é uma dificuldade enorme. Entrar é muito fácil, é fácil você entrar. Partido te recebe, todo partido te recebe de braços abertos, faz festa, tapinha nas costas, seja bem-vindo. Se manter é muito difícil. Porque, e aí, um outro problema que a gente tem é o nosso segmento de pessoa com deficiência é muito desunido. Você pode pegar a galera do LGBT, eles estão unidos, eles quebram pau entre eles, mas vai alguém de fora falar deles? Deixa não. Pessoal da negritude, a mesma coisa. Pessoa com deficiência, não. A gente briga entre nós. Você faz parte, você vê isso, não é só na política. Então, não tem esse apoio, sabe, de um ir lá e ajudar o outro. Enquanto a gente não se fortalecer como segmento estruturado, a gente vai conseguir pouquíssimos avanços, seja em política, política pública, seja em eleger parlamentares, porque o que mais tem é gente em épocas de campanha, porque eu defendo os portadores de necessidade especial. O cara nem sabe o jeito certo de falar sobre nós e tá querendo defender a gente. Então, assim, vamos se unir, né? Nós somos tanto, vamos votar na gente mesmo. Nós, sabe aquela história? Nada sobre nós sem nós? Nada sobre nós sem nós e com nós, entendeu? E um votando o outro e a gente se apoiando. Entrar é fácil, convido todo mundo, quem quiser entrar, o PSB ele tem uma capilarização nacional, estamos em todos os estados, eu estou em São Paulo, mas existe em todos os estados, quer fazer parte, só chegar. Como você está falando que é fácil entrar no partido, o difícil é ser eleito, né? E você acha que precisa mudar alguma coisa? O que é que nós podemos fazer para que se tenha acesso? A gente vê tanto o pessoal falando dessa questão de cota, a gente vê tanto o pessoal falando de trazer uma acessibilidade para o grupo de menor potencial, ou, na verdade, as minorias. Para você, seria algo também trabalhar em cima dessa representatividade, uma cota, algo direcionado? Porque, como você está falando, é fácil entrar no partido, é fácil se manifestar, vai ter apoio para fazer, mas realmente para produzir alguma coisa como lei, para realmente mexer com alguma coisa onde as coisas realmente podem surtir um efeito. O que é que você acha, né? Para a gente já ir caminhando para o final e até motivar as pessoas com deficiência que estão nos assistindo. O que é que você acha que seria possível fazer, realizar, acontecer, para não só ter esse movimento dentro de um partido, mas realmente ter um movimento dentro de uma cadeira, está lá na cadeira na Câmara, está lá no Senado, está lá
na Câmara Municipal, lá nos deputados. O que é que deveria ser feito? O que é que você acha que deveria ser feito para realmente valer a pena estar lá dentro e motivar ainda mais as pessoas com deficiência a participar da questão política? Eu acho que tem dois lados. Primeiro, do sonho, que seria uma cota de pessoa com deficiência. Eu acho que assim como tem a cota, a lei de cotas, seria um sonho que a gente sabe que é pouco, é intangível, né? Que houvesse uma cota mesmo pequena de representação de pessoa com deficiência no parlamento. Mas a gente sabe a realidade no nosso país. Eu particularmente, eu vejo que isso nunca vai acontecer, porque quem permite, quem assina e quem autoriza não vai querer que isso aconteça. Então, eu acho, mas a gente pode fazer, Lindenberg, eu acho que é uma questão para ontem, pensando que o ano que vem a gente está em período de eleições municipais e o municipal ele é muito importante para a pessoa com deficiência, porque as principais políticas públicas que realmente atingem a sua vida de ação imediata, ela é municipal. É o municipal que vai pensar no seu atendimento, no atendimento primário à saúde, é o municipal que vai ver o seu transporte para você ir para uma faculdade, para você ir para o trabalho, é o municipal que vai dar a calçada da sua rua uma condição minimamente transitável. Então, assim, pautas de acesso rápido e do dia a dia são municipais. Então, assim, é importante que pessoas com deficiência, hoje mesmo, elas já comecem a se engajar. Aí ela pode pensar, mas eu não tenho perfil de candidata. Não, apoie uma pessoa. Apoia. Tô em Ribeirão Preto, conheço o José, que é deficiente visual, e eu sou cadeirante. Eu vou apoiar o José. Eu vou conhecer o José, eu vou fazer reunião com o José e eu vou apoiar a campanha do José. E todo mundo que eu conheço, eu vou influenciar para que votem no José. E é assim que a gente vai conseguir colocar uma pessoa com deficiência no poder com decisão. Apoio. A gente tem que se engajar politicamente, tem que parar de pensar que política não é para nós, que a gente não pode se envolver com a política porque o governo é de partido A e o meu candidato é do partido B. O governo é transitório. Hoje o cara está aqui, amanhã ele cai e vem outro. E você continua, e a política pública continua, e o seu ativismo político ele tem que ficar. Ativismo político não é só ser candidato, estar filiado a um partido, é conhecer sobre política, é se inteirar sobre política, é cobrar aqueles que estão lá sobre pautas de pessoa com deficiência. Quando a gente começar a se envolver mais nesse meio, falar que esse meio é nosso também,
as coisas tendem a mudar e melhorar. Espero. Que bacana, Camila, que bacana ter esse momento contigo. Realmente, a nossa equipe de Conexões Rara, o programa Conexões Rara, agradece a sua participação, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você colocou de forma apaixonada, nos inspirou de uma tal forma que todos aqueles que tanto nos assistem pelo YouTube, quanto aqueles que nos escutam pelo Spotify, vão estar pensando e repensando e, quem sabe, agindo diante daquilo que você explanou. Muito obrigado mesmo, fica aqui o meu coração grato por tudo aquilo que você expressou. Eu já quero deixar com você as considerações finais, uma palavra que você queira dar, que você acha importante, que vai alcançar esse público. Fale aquilo que o seu coração colocar aí diante de tudo que você já expressou, que realmente já nos deu contentamento, mas lance suas palavras, suas considerações finais para nós. Legal. Primeiro, assim, é só agradecer o espaço, a oportunidade de falar com mais pessoas, de plantar uma sementinha do bem em mais e mais pessoas, para a gente realmente conseguir fazer a diferença. Representatividade é muito importante, ela é necessária. A gente tem que estar nas ruas, a gente tem que estar na faculdade, tem que estar no meio do trabalho e tem que estar no meio político também, porque as coisas elas só começam a melhorar quando a gente pega e fala, não tá legal, assim não é legal para mim, eu não gosto assim. Vamos fazer assim que vai ficar bom? E às vezes o que falta é realmente isso, sabe? A vivência, aquele olhar assim e é isso, a gente tem que fazer parte. Chega desse povo ficar tudo em casa, chorando, se lamentando. É difícil, é difícil. Viver não é fácil. Quem disse que viver é fácil? Não é fácil, mas eu acho que quando você não sorri, não, sabe, não tenta levar os seus problemas com leveza, a carga é mais pesada, é muito pesada. Então a gente tem, e assim, da onde a força vem, não sei, ela aparece, ela chega, e aí a motivação vai aumentando, aumentando, aumentando. E eu espero que eu falei pra caramba, eu adoro falar, você percebeu, né? Mas eu espero que as pessoas que ouvintes, que acompanham o trabalho de vocês, que eu tenha tocado um pouquinho, algum trecho de tudo isso que eu falei, tenha tocado o coração e tenha transformado a vida dela. Não pensando só na política, mas pensando na pessoa de falar, poxa, a Camila conseguiu chegar lá. Eu quero fazer um curso de enfermagem. Eu posso. Cara, a gente pode tudo. O céu é o limite para nós. Que momento maravilhoso, que momento gostoso de estar nesse bate-papo legal. E nós só temos a agradecer tanto a Camila quanto a você que esteve conosco nessa jornada de aprendizado, reflexão e inspiração. Continue a sintonizar, a compartilhar e ser parte dessa comunidade que busca promover histórias extraordinárias e perspectivas transformadoras, assim como a história da Camila. Eu quero pedir a você que sigam as nossas redes sociais, porque nós vamos estar sempre tratando, sempre falando e sempre motivando nessa perspectiva. As nossas redes sociais, você pode nos seguir lá no Instagram, @ACDG Brasil, como também seguir os nossos canais no YouTube e também no Spotify.
Queremos agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores sociais desse projeto maravilhoso que é esse programa Conexões Rara. Queremos agradecer a Naila, a Sanofi, a PTC Terapêuticos e a nossa parceira Fedran, que tem nos apoiado em tudo. Muito obrigado a você que esteve junto conosco nessa participação, nesse programa maravilhoso e nessa conquista, onde, mais uma vez, aprendemos um pouco desse nosso mundo maravilhoso. Existe vida pós-diagnóstico e você pode chegar aonde você quiser. Como foi dito por Camila, o céu é o limite. Se você quiser ultrapassar o céu, também você vai chegar lá, se Deus quiser. Então, fica com Deus. Muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar. Um beijão no coração e até a próxima. Até o nosso próximo programa Conexões Raras.